Graça e paz seja sobre sua vida. Amém. Com alegria estar aqui com os irmãos e trago abraço lá da nossa igreja também. É bom ver alguns rostos conhecidos e estamos caminhando juntos aí. Que precioso adorar o Senhor juntos, é precioso celebrar o Senhor, ver as crianças, o tanto de crianças aqui, a Rafaela, e graças a Deus, porque as crianças têm esse ambiente para crescer. E o desafio que é para nós, como adultos, não é não? A gente espelhar a luz de Cristo sobre a vida delas. E nessa geração aí tão conturbada, cada dia, quando você acha assim, não, agora eu já vi de tudo, aparece coisa nova, não é não? E infelizmente nem sempre as coisas novas são coisas boas. Mas a gente olha para o Senhor Jesus e a gente vê que Ele está acima de tudo, está acima de todos. E pensando como esse final de semana em missões, em nações, que coisa preciosa, a gente escutar o que é que o Senhor está fazendo ao redor das nações. Ver que o nosso Deus reina sobre nossa casa, como Ele reina sobre todas as nações. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, para a gente pensar um pouquinho sobre esse tempo de hoje, o tempo que o Senhor nos plantou nessa geração. Mateus 24, a partir do verso 3, Jesus está com seus discípulos conversando sobre o fim dos tempos. Eu vou ler do 3 até o 14, de Mateus 24. Diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pedir ao Senhor nos dar graça nessa palavra viva dele sobre nós. Obrigado, Jesus, porque tua palavra, quando aplicada pelo Espírito Santo no nosso coração, transforma a nossa vida. Por isso colocamos nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nossa vida inteira nas tuas mãos, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento. Mas mais do que isso, que o Senhor nos leve a essa presença preciosa do Senhor, de transformação no poder do Espírito, porque queremos mais e mais de Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Olha, eu não sei quais têm sido as suas expectativas nesses últimos tempos, olhando aí o que é que está acontecendo no Brasil, na sua vida, em Belo Horizonte, na igreja evangélica de uma forma geral. Temos visto aí movimentações no Brasil um pouco diferentes. Rio de Janeiro, depois aí desse tempo de carnaval, eles estão aí amanhecendo o dia com ocupação militar. Pelo menos a coisa está começando a tomar forma. Então saem os foliões, entram os tanques de guerra, saem os carros alegóricos e entram
os fuzis e por aí vai. Isso para retratar que a coisa não é tão simples assim, né? O pessoal acha que com o final de semana, com o feriado, com um pouco de álcool, com música, resolve o problema do país. Aí acorda na quarta-feira de cinzas, percebendo que tem muito mais problema do que a gente pode imaginar. E muitas vezes a gente deixa a nossa expectativa ser cunhada por isso. A mídia, a televisão, as notícias vão cunhando qual que é a nossa expectativa. E aí a gente vê às vezes uma novela aqui, de como está agora, né, a Apocalipse, notícias rodando nas redes sociais. Recebi essa semana um pedacinho de uma cena do arrebatamento, onde começa o pessoal a desaparecer, a igreja some, aquela cena assim bem curtinha, e a gente fica pensando assim, puxa vida, como é que será? Será que eu vou estar vivo nesse momento da volta de Jesus? Quando Jesus voltar para instaurar o reino, como ele diz aqui, será que eu vou estar nessa geração? Ou será que isso vai acontecer lá na frente, como os discípulos naquela época achavam que eles iriam experimentar a volta de Jesus? E já se passou o tempo e Deus ainda está trabalhando na história, preparando para o momento correto. Qual que é a sua expectativa? Quando a gente fala em conferência missionária, bandeiras de nações aí estampadas à nossa frente, qual que é a expectativa? Ou isso é só para dar um colorido diferente no culto? É só para dar um toque diferente nas músicas que falam de chamado, de nações, mas amanhã a gente volta para o dia a dia da gente mesmo e vamos tocando o barco, como que dá para tocar. Os discípulos, quando eles sentaram com Jesus, eles estavam com expectativa. Jesus já estava começando a falar de algumas coisas que iriam acontecer no final dos tempos, e esse final dos tempos tem a ver com eles lá atrás, com a destruição do templo, que aconteceu no primeiro século, no final do primeiro século da era cristã, mas também apontava para coisas que nós estamos experimentando hoje. Jesus fala do esfriamento do amor, fala de guerras, fala de terremotos, fala de fomes, e nessa geração a gente tem visto isso o tempo todo. Antes, de vez em quando, a gente escutava a notícia de uma catástrofe. Agora, parece que está marcado já no calendário, né? Você começa já na folhinha, já tem lá no calendário, ó, vai ter desastre nesse mês, nessa semana, nesse mês, né? Por aí vai, por quê? É um atrás do outro. E se a gente não parar para falar assim, olha, tem um cheiro de apocalipse aí. Tem um cheiro de final dos tempos aí. E tem. A gente não sabe exatamente como e quando, mas as coisas estão acontecendo. Os discípulos estavam curiosos, sentaram com Jesus e falaram, quando é que isso vai acontecer? E Jesus, de uma forma até um pouco enigmática, porque ele mistura acontecimentos que eles logo veriam com acontecimentos que ainda estão por vir, ele vai mostrando e descortinando isso. E é interessante que ele fecha o texto aqui no versículo 14, na verdade, pelo menos esse bloco, ele vai continuar falando da grande tribulação, mas ele fala, fechando o verso 14, que seria pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Quando a gente fala de missões, nós precisamos entender que nós estamos tentando nos alinhar com o coração de Jesus. Nós estamos tentando entender o que é que está na mente do coração do nosso rei e caminhar nisso. E Jesus, ele estava mostrando várias das coisas que iriam acontecer, mas o que ele queria mesmo é colocar os discípulos na estrada. Tudo que ele vai falando é para concentrar, turbinar, colocar combustível nos discípulos e colocá-los na estrada, e parece que eles entendem isso. Demorou um pouquinho, né? Em Atos, eles ainda estão, depois da morte, da ressurreição, início de Atos, os discípulos ainda estão assim, Senhor, quando é que vai ser a restauração do reino de Israel? Jesus, olha, esquenta isso. O que vocês precisam é receber o poder do Espírito Santo e ser testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos ainda demoram um pouquinho a entender isso, porque precisou vir
a perseguição a Estevão, depois da morte de a igreja, depois da morte de Estevão, para que eles fossem soltos, espalhados pelos 4 cantos, e aí parece que cai a ficha, e aí eles vão pelas nações, e a história vai mostrando assim, cada um dos 12, sem contar os outros discípulos, indo para as nações, uns para o norte da África, outros para a Europa, outros para a Ásia, outros para a Índia, cada um vai para um canto, a Armênia, e espalhando as boas novas do Evangelho. Por isso, quando a gente se envolve com missões, mais do que uma bandeira, um banner, mais do que um decalque, mais do que trocar o pano de fundo no meu perfil do Facebook, quando eu me envolvo com missões, olhando para a palavra de Deus, a coisa muda a nossa agenda, muda as nossas prioridades, muda o nosso entendimento do que é que estava acontecendo. Como Jesus, ao sentar com aqueles discípulos, os desafia a mudar, os desafia a uma nova perspectiva, porque até então eles estavam olhando para si mesmos, dizendo: Senhor, quando é que o Senhor vai abençoar a nossa turma aqui? E Jesus: ide às nações. Mas Jesus, quando é que vai restaurar o reino de Israel? Até os confins da terra. Mas Jesus: vá, ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Esse é o chamado de Jesus. E quando eu vou me envolvendo com missões, algumas coisas começam a se concretizar na nossa vida. Uma das coisas que começa a concretizar na minha vida é que eu passo a viver de acordo a toda a palavra de Deus. A minha vida vira uma vida bíblica. Porque eu não sei se você, antes de converter, tinha o costume de ler horóscopo. É um costume da nossa cultura, não é não? Ler horóscopo, cultura brasileira. Sabe por que a gente fala que é da cultura brasileira? Todo jornal tem horóscopo, não tem? Todo jornal tem horóscopo, já percebeu? Porque se fosse um negócio assim, não, ninguém lê isso não, o pessoal já tinha tirado do jornal. Cada espaçozinho no jornal dá dinheiro. Mas por que põe o horóscopo lá? Porque se tirar, o pessoal reclama. O pessoal já liga, manda e-mail, cadê o horóscopo? Ninguém assume que acredita, reparou? Ninguém assume, né? Mas o povo brasileiro vai que, né? O famoso vai que. Pega ali, vai dar uma olhadinha, vou sair de casa. Quando a gente conhece o Evangelho, a gente sabe que isso tem nada a ver com a realidade, muito menos com a palavra de Deus. Mas eu vou deixar minha Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. Vai que, não? Vai que, eu não leio horóscopo não, mas a minha Bíblia está até amarela na página do Salmo 91. Por quê? Senão vai que entra, né? Um espírito lá e dá de cara com o Salmo 91 e sai correndo. Como se, né? Satanás até usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Ele não tem medo da palavra impressa. Ele tem medo da palavra vivida na vida do crente. E é isso que a gente vai começando a entender. Caixinha de promessa, esses textos bíblicos que a gente, às vezes, salteia aqui ou ali, muitas vezes faz parte da nossa vida, né? Eu estou aqui, dá uma paradinha, deixa eu ver um versículo aqui. Agora, não pode virar a mágica gospel. Uma vez, uma irmã chegou para mim, assim: pastor, no final da reunião de oração, pastor, coçando a cabeça, me diga uma coisa, eu estava assim, em casa, e eu fui abrir a Bíblia e falei assim: Deus, fala comigo aqui, um texto bíblico. Abri a Bíblia e olhei o versículo. Olha aqui o versículo aqui, me ajuda a interpretar aqui. Aí o versículo era assim: e fulano morreu e foi sepultado com seus pais. Sabe, você, pastor, eu vou morrer, pastor? Aí eu falei: calma. Primeiro lugar, não é assim que a gente lê a Bíblia, né? Porque senão a gente vai usando a Bíblia como um amuleto, usando a Bíblia como uma bengala, onde quando eu preciso de uma palavra de conforto, eu vou lá na Bíblia. Quando eu estou desesperado, eu vou lá na Bíblia. Mas quando eu passo a entender o projeto de Deus para a igreja e para a humanidade, a Bíblia passa a falar de Gênesis e Apocalipse. E quando a gente lê de Gênesis e Apocalipse, o que é que a gente encontra lá?
A gente encontra em Gênesis, Abraão sendo chamado, assim, eu vou te abençoar, você vai morar nessa terra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, um pouquinho mais para frente, Deus repete esse mesmo chamado, explicitando: em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as etnias da terra. É o texto que está dizendo lá. E assim ele implanta o povo de Deus com esse DNA. O nosso DNA é missionário, porque o nosso patriarca Abraão não é só o patriarca lá de Israel, da nação de Israel, é o patriarca dos crentes, o pai dos crentes, é o nosso pai da fé, Abraão. Qual foi o chamado dele? O chamado para abençoar todas as nações. Depois, quando vem o reinado, Davi vem, consolida o povo de Israel, Salomão constrói o templo, e na consagração do templo, o que acontece? Salomão dedica o templo, fala: este lugar é um lugar de oração para todas as nações. Todas as nações. É um testemunho para que todas as nações conheçam e possam vir aqui e adorar o Rei das nações. O reino depois dá uma descambada, é dividido, é levado cativo o reino do norte, cativo depois o reino do sul. Isaías é levantado como um dos profetas que mais falou sobre os gentios. E quando Isaías fala, ele ordena e explicita que Deus espalharia a luz dele sobre os gentios através da restauração de Israel. Ele seria levado cativo, mas viria o Messias. O Messias viria e ele seria luz para os gentios. E aí vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo é interessante que ele começa a pregar, sabe aonde? Na Galileia. A chamada Galileia dos gentios. E é ali que ele começa o ministério dele. Os primeiros que começam a escutar de Jesus, de receber os toques de cura de Jesus, de libertação de Jesus, são os galileus judeus, mas também vários gentios. E a gente tem vários exemplos nos evangelhos de gentios que se prostram diante do Senhor. Exemplos de fé, como aquela mulher Ciro-fenícia, que pede para comer das migalhas que caem da mesa. E Jesus diz assim: essa mulher tem fé. Essa mulher tem fé. Luz para os gentios. E quando Jesus junta os discípulos antes de subir aos céus, ele dá essa ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, recebam o poder do Espírito e vão. Os discípulos demoram um pouquinho a entender, como eu disse, mas aí entendem, e Paulo personifica isso de uma forma intensa. E Paulo vira o apóstolo dos gentios, o apóstolo aos gentios. E aí a gente vê Paulo trabalhando a teologia dele para mostrar que os gentios não é um acidente de percurso. Os gentios não são algo que a igreja dos judeus tem que tolerar. Não, gentios era um projeto de Deus, e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque a igreja se espalhou pelas nações, e missionários séculos atrás entenderam: tem gente que não conhece o Senhor no Brasil e nós precisamos ir para lá. E hoje nós somos fruto disso. Gente que entendeu a palavra de Deus de uma forma concreta. Apocalipse capítulo 7, eu digo que é um spoiler da história da humanidade. Spoiler é aquela, a Sara conhece mais em relação a contar o final do filme, não é não? Quando conta o final do filme é o spoiler. O mordomo que é o culpado, aquele negócio, não, o mordomo que é o assassino. Contou o final do filme. João nos conta o final do filme em Apocalipse, o final da história da humanidade. O que é que tem no final da história da humanidade? Que gente de todo povo, toda língua, toda tribo e toda nação estão aonde? Em pé diante do Cordeiro, adorando o Senhor.
Por causa disso, quando eu me envolvo com missões, eu estou dizendo que eu não sou um crente do Salmo 91 simplesmente, que eu não sou um crente da caixinha de promessas simplesmente, eu sou um crente bíblico. Eu sou uma pessoa que crê de Gênesis, Apocalipse, e eu vivo nisso tudo. Eu não vou selecionando o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu tento internalizar toda a palavra de Deus na minha vida. Por isso, envolver-se com missões é crer na palavra de Deus de uma forma completa. Mas mais que isso, quando a gente se envolve com missões, nós estamos crendo que Deus está no controle e tem poder sobre todas as coisas. Deus está no controle e tem poder sobre todas as coisas. Muitas vezes a gente assiste filme, e Hollywood gosta de fazer filme de fim de mundo, filme catástrofe, não é não? É tsunami que varre o mundo, é terremoto que acaba com tudo, meteoro que já caiu de meteoro no planeta, não é não? Nos filmes de Hollywood. Se contasse, eu vou te contar, tinha que ter umas 200 terras, tanto meteoro que eles já jogaram em cima da terra para acabar com tudo. E muitas vezes a gente esquece que, apesar de o clima de final do setembro ser um negócio tenso, mas o mundo não vai acabar assim. O mundo, essa era, vai terminar com a volta do nosso Senhor Jesus. E é interessante que Jesus, quando ele senta com os discípulos, já reparou como é que esse assunto de final dos tempos cativa a gente? Eu lembro acampamento de juventude. Sentou uma rodinha para conversar, a moçada quer conversar sobre o quê? Final dos tempos. Como é que é esse negócio? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Vai subir, vai descer? Que hora vai... quando a gente subir, a roupa vai ficar, não? A roupa vai ficar, a roupa vai subir junto, né? Aquelas perguntas assim. Peraí, vamos voltar para a Bíblia, sem o folclore, né? Sem muitas vezes o folclore. Os discípulos não eram diferentes da gente, não. Os discípulos sentaram com Jesus e falaram assim, Jesus tinha falado da destruição do templo. Os discípulos sentaram assim, Jesus, conta mais para a gente aí. Destrincha esse negócio para a gente aí. Quando é que vai acontecer isso? E aí Jesus lança a luz lá para o final. Calma. O problema, esse texto aqui fala de catástrofe, fala de fome, fala de guerra, fala de amor se esfriar. O problema é que muitas vezes nós estamos muito mais interessados em saber quais guerras, quais catástrofes, em desanimar porque o amor de muitos vai se esfriar, do que entender o que é que Jesus realmente está falando. E aí a gente recebe vídeos, às vezes pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes sociais, vídeos que mostram o islamismo crescendo na Europa, por exemplo. E aquele terrorismo, né? Olha, não sei, daqui a tantos anos a Europa vai ser islâmica. E a gente começa a puxa vida, como é que vai ser esse negócio? A gente dá um passo para trás e começa a ficar coado e já começa a pensar assim, bom, se muda um islâmico para o seu prédio, então, aí pronto, aí você vende o apartamento e pode. Já fica imaginando assim, ele explodindo o prédio, né? Já fica imaginando, você vai sair de carro, você faz igual aqueles caras da SWAT, né? Você olhando com o espelhinho embaixo do carro para ver se não tem nenhuma bomba. Porque mudou um islâmico aqui para perto de casa, não para o carro na rua, só para dentro da minha garagem. Por quê? Esse medo vai enchendo muitas vezes o coração da gente. Mas que coisa preciosa é quando a gente escuta as notícias do que é que está acontecendo no mundo islâmico. O islamismo começou lá pelo século VII, mais de 1000 anos de islamismo. Por mais de 1000 anos, a gente contava no dedo conversões de islâmicos a Jesus. A gente contava assim, às vezes, quando tinha uma conversão de muita gente no lugar, eram 10 pessoas se converteram ali. Conseguimos plantar uma igreja num país islâmico, mas a muito custo, depois de não sei quantos anos pregando.
Mas nos últimos 20 anos, o que nós temos de notícia de conversões a Cristo no mundo islâmico é contado a milhares e dezenas de milhares. Islâmicos se convertendo a Cristo como nunca na história do islamismo da humanidade. Conversando com um pastor em Cairo, no Egito, ele filho de pastores, e um pastor já por volta de quase 70 anos de idade, já um senhor de idade. Ele diz assim: olha, eu sou filho de pastor e eu já estou há muitos anos no pastorado. E o que eu estou vendo nos últimos 10, 15 anos aqui no Egito, eu nunca ouvi falar em toda a minha vida. Gente que era matador de crente, radicais islâmicos, tendo visões com o Senhor Jesus, sonhos, e o Senhor Jesus aparecendo em sonho, e ele chega na porta do crente, do missionário, bate na porta do crente até gelar, né? Pronto, agora que eu morro, né? O cara abre a porta, está o cara que mata os crentes na porta da casa dele, pronto, o Senhor recebe teu servo. E aí o cara fala assim: eu vi um negócio no meu sonho que eu quero que você me explique. E aí, um caso que eu escutei do cara, o ex-radical islâmico convertido, dando testemunho para a gente. Ele se converte a Jesus Cristo. Ele tinha uma célula radical, prega, toda a célula dele se converte ao Senhor Jesus. E aí ele passa a pregar o Evangelho. Ele chegou num vilarejo, em um vilarejo no Egito. O Egito é um dos países onde o islamismo é como se fosse o lugar das universidades islâmicas, é onde estão os eruditos islâmicos. Um vilarejo inteiro se dobrou ao Senhor Jesus através da pregação desse homem. Ninguém encostava a mão nele. A gente até brincava assim, mas quem vai encostar? Não, o cara matava os outros, né? É igual o cangaceiro, né? Lá no Nordeste, né? Furava todo mundo com a peixeira, se converte, mas assim, quer aceitar Jesus? É claro. Mas não era na força nem na violência, mas no poder do Santo Espírito. Isso está acontecendo hoje. Por isso a gente tem que deixar de lado um pouco. É claro que a gente não deixa de lado a palavra, a gente tem que atentar para a perseguição, atentar para o amor que está se esfriando. Mas essas são coisas que nós somos passivos a elas. Nós não temos como bloquear a perseguição, que não seja no joelho no chão e na oração. Nós não temos como bloquear guerras, que não seja no joelho no chão e na oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas essas coisas, Jesus diz que vão acontecer. Mas tem uma coisa que ele diz que nós podemos nos envolver. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. De quem que ele está falando? Ele está falando de anjos? Não, ele está falando da igreja do Senhor Jesus. Nisso nós podemos nos envolver, porque quando nós nos envolvemos em missões, nós estamos dizendo que não é o Estado Islâmico, não é o Trump, não é o Putin, não é nada desses caras que mandam nas nações. Quem manda nas nações é o Cordeiro de Deus, é o nosso Senhor Jesus, é Ele que manda em tudo. Por causa disso, nós devemos nos envolver em missões, porque Ele já disse: vão e preguem, porque as pessoas vão se curvar. É claro que no meio disso tem perseguição, tem gente morrendo. Nunca se matou tanto cristão quanto nesse último século, comparado com todos os outros séculos da era cristã, até comparado lá com o início da igreja. Nunca morreu tanto crente por violência, mas nunca se converteu tanta gente como tem se convertido hoje em dia, quando a gente olha as estatísticas de crescimento da igreja. Nós cremos na Bíblia como um todo, nós cremos que o Senhor Jesus é o soberano Rei das Nações, mas quando nós nos envolvemos com missões, nós também estamos trabalhando ativamente
para um mundo de mais paz e justiça. É claro que às vezes chega um momento que tem que ter uma intervenção militar numa situação como o Rio de Janeiro, onde vez após vez a gente liga, parece que já está marcado no calendário. Você já vê quem é que morreu por bala perdida no Rio de Janeiro hoje. Você já entra no noticiário querendo saber quantos que morreram ou quantos foram atingidos por bala perdida no Rio de Janeiro. Quando chega um negócio desse, não tem jeito. Mas não é a intervenção militar que vai resolver o problema do Rio de Janeiro. Quando a gente olha para as nações, a gente vê mais às vezes atrocidade do que isso. Mas não é uma questão política que vai resolver o problema das nações. Você já parou para pensar o que aconteceria só que Belo Horizonte, Brasil, se de uma hora para outra, por exemplo, virou o horário de verão, se junto com isso todos os brasileiros, todas as pessoas morando no Brasil passassem a ser 100% honestas. Já parou para imaginar? Que transformação seria no nosso país? Ninguém desviasse mais dinheiro, ninguém roubasse mais de ninguém, ninguém fizesse nada que fosse desonesto. Eu não estou falando de violência, não é nada disso, estou falando de honestidade. Dá para imaginar o que ia acontecer? Eu não sei se você pensa assim, eu acho que o nosso país ia assim, mudar drasticamente em muito pouco tempo. Empregos iam aparecer, não? Os hospitais iam passar a atender as pessoas bem, a saúde ia melhorar, a educação ia melhorar, os professores iam ganhar mais, porque o que tem de dinheiro sendo desviado nesse país, não? As lava-jato da vida, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais, parece que não para. Isso é só o que a gente viu, fora o que a gente nem viu. Só se isso acontecesse. Agora, muitas vezes a gente chega em casa, em algum momento a gente ora a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. E muitas vezes a gente ora essa oração como se fosse uma coisa privada. A gente tem uma resistência por causa do catolicismo a fazer essa oração de uma forma comunitária, porque soa um pouco, cheira um pouco a reza, né? Como se a gente estivesse fazendo uma coisa mecânica, Pai Nosso, Ave Maria. Então a gente tem uma rejeição, e às vezes a gente, a única coisa que faz é ler esse texto, mas essa é uma oração. E mais do que fazer essa oração de uma forma comunitária, é viver essa oração de uma forma comunitária. Porque essa oração está dizendo que o teu reino venha sobre a terra. Não venha só sobre a minha casa, não venha só sobre o meu bairro, sobre a minha igreja, sobre o meu país. Venha sobre toda a terra, como ela é feita no céu. Isso é um eco, sabe de quê? Dos profetas do Antigo Testamento. Abacuque e Isaías, eles falam que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se enchendo do conhecimento do Senhor. Isaías, especialmente, ele está falando da vinda do Messias, e que a vinda do Messias traria esse enchimento em toda a terra. O contexto daquela época era de iniquidade. Quando os profetas se levantavam para falar isso, eles estavam falando porque a terra está cheia de iniquidade. A terra precisa do conhecimento do Senhor. Isso me faz lembrar, sabe do quê? Pastor Ronaldo Lidório, missionário, hoje virou um consultor aí de várias, roda o mundo inteiro, fazendo consultoria na área de plantação de igrejas. Trabalhou implantando o projeto da Managé de evangelismo no Amazonas, nações indígenas, mas talvez o grande trabalho dele assim, que fez ele ter uma enorme experiência missionária foi dos Concombas na África, em Gana. E ao pregar o evangelho dele ali, depois que os Concombas se convertem ao Senhor Jesus, um ancião
chega para eles, já convertido, quando eles estavam estudando a Bíblia, reunidos, e faz uma pergunta, diz Ronaldo, que fez doer no coração dele. O ancião vira para ele e pergunta: mas Ronaldo, se Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, por que é que só agora vocês vieram contar isso para a gente? Meu pai morreu no animismo, sem saber nada disso. E eu tenho certeza que ele iria amar saber das boas novas do Evangelho. Por que é que vocês só vieram agora? Diz Ronaldo que não tinha resposta para dar. Só tinha que chorar e pedir perdão, porque demorou tanto. Muitas vezes a gente escuta notícias da África, violência contra meninas, sendo forçadas à circuncisão, à mutilação feminina. Garotos sendo vendidos como escravos na Índia, no Paquistão e outros países, Bangladesh. Gente sendo torturada, sendo maltratada no Brasil, em vários. Se a gente acha que no Brasil às vezes acontece esse tipo de coisa, muito mais em países onde o islamismo, o budismo, o hinduísmo prevalecem, que não tem essa, pelo menos um pouco da cristianização da cultura. Nesses países as pessoas sofrem muito mais, e se nós não formos até lá, vão continuar mutilando as meninas. Se nós não formos até lá, na Índia, os Dalit, que são uma casta que é considerada a mais imunda de todas as castas, eles vão continuar sendo tratados como imundos. Se nós não formos no Amazonas, a gente acha assim, e às vezes levantam os antropólogos para falar: não pode levar o evangelho até os indígenas, não, porque eles vivem lá na pureza indígena. Gente, depois de Gênesis 3, não existe pureza em lugar nenhum. Depois da queda do homem, não existe pureza em tribo, pode ser o lugar mais remoto do mundo. E é interessante quando a gente conversa com os missionários que estão trabalhando nas tribos indígenas, as tribos mais remotas, o que a gente vê lá, sabe o que é? Bebedeira, medo. Eles têm medo, eles vivem em medo dos espíritos da floresta. Até escravidão existe entre os indígenas. Uma coisa interessante, eu estava visitando um projeto missionário nosso lá no Amazonas, quase fronteira com a Colômbia, e a gente estava assim, os missionários conversando com os indígenas de uma etnia, e a gente conversando, já era de noite, e ele falando, contando algumas coisas, fazendo perguntas, e entrou um outro indígena. Quando entrou o outro indígena, esse cara automaticamente se calou. E o outro indígena entrou, assumiu a conversa e começou a conversar com a gente. E depois o missionário foi explicar que o primeiro indígena era de uma etnia inferior. O outro que chegou, culturalmente, era de uma etnia superior. E quando está na presença, está por perto alguém daquela etnia X, os outros se calam. Não tem direito a falar. Esses índios purinhos, né? Que vivem peladinhos na floresta, porque não tem pecado. Subjugam uns aos outros, escravizam uns aos outros, violentam uns aos outros. Missionário nosso, na época, tinha 2 meninas pequenas, hoje elas estão já na faculdade, na época, pequenininhas, 6 anos, 7 anos de idade, e ele falando que eu dizia o seguinte: eu não posso tirar o olho delas dentro da tribo. O máximo que elas brincam é na porta da minha casa. Às vezes um amiguinho, uma amiguinha chama para brincar e outra palhoça, não vai, com medo de serem violentadas pelos indígenas da tribo. Mas quando o evangelho chega,
a coisa muda. E a gente tem visto o COMPLEI, que é o Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Hoje, quando eles fazem as reuniões, as grandes reuniões do COMPLEI, milhares e milhares de indígenas convertidos ao Senhor Jesus se reúnem e cantam cada um na sua etnia cânticos de louvor ao nosso Deus e celebram a presença do Rei. E eles hoje estão evangelizando todas as etnias ali no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Tocantins, evangelizando e fazendo o Senhor Jesus conhecido. E onde o evangelho chega, a bebedeira para. Onde o evangelho chega, a violência sexual para. Onde o evangelho chega, o medo para. Eles já não têm medo de entrar na floresta, eles não têm mais que sacrificar. E como muitas vezes aconteceu antes, algumas etnias até hoje tem isso lá, nascem gêmeos, tem que sacrificar um, às vezes os dois, porque na cabeça deles o que acontece? Nasceu gêmeo, um é mau e o outro é bom. Na ideia de algumas etnias, não são todas, mas algumas etnias indígenas brasileiras, se nasceu gêmeos, um tem um espírito bom e o outro tem um espírito ruim. E aí eles têm que enterrar vivos, porque eles não sabem qual que é o bom, qual que é o ruim. E eles enterram vivos, sabe por quê? Porque o espírito está no sopro, no respirar. Então, se eles matam, o espírito ruim sai no fôlego e pode entrar em outra pessoa. Então, eles enterram as crianças recém-nascidas vivas para que o espírito seja enterrado junto. Olha só que opressão demoníaca que não é isso. E aí o evangelho vai chegando e cada vez mais as mães podendo reter as suas crianças e criar as crianças cheias de vida, porque já não tem medo dos espíritos. Glória a Deus por isso. Mas isso só vai acontecer, como diz Paulo, é quando Isaías, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Nós trabalhamos por um mundo de paz e justiça. E para fechar, quando nós vivemos o Evangelho sendo pregado às nações, nós vivemos na prática a nossa expectativa da volta do nosso Senhor Jesus. Para o incrédulo, esse mundo vai terminar numa terceira guerra mundial, vai terminar no meteoro, porque cada hora passa um por perto, né? Uma hora um vai acertar, não é? Uma hora um meteoro desse pega, e aí acaba com tudo. Mas para o crente, a expectativa é a trombeta soar, os céus se abrirem e ele vir sobre as nuvens, e todo joelho verá, todo olho verá, todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor. Diz-nos que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, disseram os discípulos. Jesus disse: vai ter vários sinais. Mas o mais importante é que será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Não sei quantos professores de português tem aí, mas não precisa ser profundo conhecedor da língua portuguesa. Quando diz então virá o fim, está querendo dizer o quê? Que o fim virá quando o testemunho acontecer a todas as nações. Isso quer dizer que se nós quisermos apressar, como disse Pedro, a vinda do nosso Senhor, o que é que nós temos que fazer? Nos envolvermos com missões. Porque se a gente senta e espera, Jesus assim, não, meu filho, você não entendeu, não, vamos lá. Ele teve que espalhar os discípulos através de uma perseguição. Deus nos livre de ter que fazer isso com a gente. É muito melhor obedecer, numa boa, não? A mãe, quando manda o filho fazer alguma coisa, meu filho, pode escolher, né? Ou vai numa boa, ou pega o chinelinho, ou vai. Que vai. A igreja vai, sabe por quê? O Evangelho vai ser pregado às nações.
Porque está escrito aqui: toda língua estará diante do Cordeiro. Então é melhor a gente ir sem chinelo. É melhor a gente ir numa boa. Porque o Senhor quer nos levar para as nações. Você tem expectativa da volta de Jesus? Amém? Amém. Tem que ter. Todo crente tem que ter expectativa da volta do nosso Senhor. Então, vivamos essa expectativa. Vamos colocar os pés dos que os calçados nos pés dos que anunciam as boas novas. Porque o Senhor Jesus está levantando uma igreja. Hoje o Brasil é considerado uma das nações que mais envia missionários para as nações. Mas olhando para a igreja, a gente tem que chegar a uma conclusão: nós podemos mais. Olhando para a nossa vida, nós podemos mais. Olhando para a minha oferta missionária, eu posso mais. Olhando para o meu apoio aos missionários no campo, eu posso mais. Para aquele que foi chamado para ir para o campo, eu posso começar a colocar os pés na estrada. Como o pastor Marcelo Santos, pastor em Recife, que teve chamado para ir para a Rússia, e ele não ficou esperando a igreja enviar para o treinamento, não ficou esperando alguém apoiar o projeto dele. Ele descobriu uma russa em Recife, bateu na porta dela e falou assim: eu preciso que você me ensine o russo. A russa quase caiu para trás. Mas para quê? O que você vai fazer lá? O Senhor me chama. Mas você vai quando? Não sei. Mas eu vou colocando os pés na estrada. O que eu posso fazer agora, eu vou fazer. Esse é o chamado do nosso Deus. Essa é a chamada para toda a igreja. Quando nós nos envolvemos com missões, nós estamos dizendo que nós vivemos a palavra. Quando nós nos envolvemos com missões, nós estamos dizendo que esse chamado é para todos nós.